E aí, fala senhores, salve NoFappers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Começamos já amanhã com essa vista. Hoje deu uma firmada melhor no tempo. Coloquei aqui o redutor de ruído, então se a voz ficar metálica novamente é por conta do vento, tá? Muita chuva essa época aqui agora, principalmente na minha cidade, então se eu não colocar o anti-ruído aqui, vocês não vão conseguir ouvir nada do que eu tô falando. Mas senhores, então mais um episódio de número 123. Hoje o tema do vídeo é exatamente esse: 2026 vai te quebrar se você continuar gozando feito um idiota. Senhores, é sobre isso que eu quero falar. Se você faz parte dos 2%, já comenta aqui embaixo 2% e coloque aí o seu nome na lista de presença. Procure ela aí que vai ter um comentário onde vai estar escrito lista de presença e eu vou saber que você participou desse vídeo. 2026 vai começar e muita gente está subestimando a frequência que esse ano de 2026 vai trazer. Inclusive eu já fiz um outro episódio onde eu falo exatamente isso. Pare de gozar antes de 2026. E muita gente duvidou do vídeo, até mesmo tiraram o sarro, mas é o seguinte: 2026 vai vir com uma frequência totalmente diferente. E se você não entender o jogo, você simplesmente vai ser descartado. E eu vou contar algo para vocês. Depois, conforme o ano for avançando, vocês vão lembrar desse vídeo aqui e vão vir comentando. Mas 2026 vai ser um dos anos mais difíceis para um praticante de NoFap e retenção seminal. Por isso, logo de cara aqui vai o meu conselho. Você precisa, o quanto antes, ainda esse ano, nesses últimos dias, firmar dentro da prática. Se você está praticando NoFap, você precisa inevitavelmente firmar para que justamente você inicie o ano de 2026 já vencendo. Por que, Crispim? O que vai acontecer no ano de 2026 que é algo tão preocupante assim, que vai ser tão difícil praticar NoFap? 2026 eu intitulo como o ano da distração coletiva em massa. Vai ser um ano totalmente diferente e ao mesmo tempo com o mesmo propósito do ano de 2020. Vocês lembram o ano de 2020? Ano de 2020 ninguém podia sair de casa. Totalmente ao contrário do que as pessoas gostam, mas exatamente com um grande propósito. Fazer o quê? Fazer com que o mundo se digitalizasse de vez. As pessoas trocassem empregos fisicamente por home office. Muitas empresas acabaram digitalizando suas vendas, as suas negociações, e a maioria das pessoas não podiam sair de casa. O que isso acabou ocasionando com essa privação do ir e vir? Justamente algo que o ser humano não consegue controlar, justamente por conta da programação social que nós temos, que é onde o homem não consegue se desvencilhar dos seus vícios. Um cara trancado dentro de casa, cheio de energia vital, cheio de força física, cheio da energia da criação, que é a energia sexual, simplesmente não via outra alternativa a não ser drená-la através de conteúdos adultos. Isso simplesmente marcou a geração porque muitas pessoas acabaram se afundando nisso. Mas em 2026, vai ter privação de novo? As pessoas não vão poder sair de casa? Não. Meu irmão, vai ser exatamente o contrário. Vai ter lazer até demais. 2026 vai ser intitulado como Pão e Circo. Por quê? Existem algumas coisas que vai ter no ano de 2026, principalmente para nós aqui no Brasil, mas isso também a nível mundial, essa distração com extrema luxúria, prazer, com tudo aquilo que as nossas percepções sensoriais gostam, mas que atrapalham o nosso desenvolvimento, atrapalham a nossa alma, atrapalham a nossa espiritualidade. Ano de 2026 vai ter Copa do Mundo. Então imagina, distração em massa. Futebol daqui, futebol de lá. Sou santista, gosto de futebol, mas obviamente eu também entendo que futebol nada mais é do que um coliseu atual, onde existem os adversários, as pessoas na plateia ficam gritando, enquanto tudo na verdade não passa de uma forma de manipulação e distração. Mas fomos programados desde pequeno, pelo menos o porquê, o país do futebol. Então nós vamos ter a Copa, nos distraindo em massa. A outra questão também é que vai ter feriados prolongados,
Então vai ser o ano justamente para você sair para festas, baladas, eventos um atrás do outro, folgas em cima de folgas, feriados prolongados, enfim, vai ser o ano do prazer absoluto. E também tem uma outra questão, vai ser o ano das eleições. E deixa eu falar algo para você, é justamente no período das eleições que o ser humano vira um NPC nato. Então imagina, Copa do Mundo já vai te fazer um NPC, todo mundo buzina daqui, buzina de lá, uniforme, seleção e tudo mais, feriados prolongados, prazer em cima de prazer, e ainda por cima eleições. Então, tá tudo programado para o homem virar um NPC nesse ano de 2026. Mas Crispim, o que isso tem a ver então com a retenção seminal, com o NoFap? E por que 2026 vai me quebrar então se eu continuar gozando feito um idiota? Lembrando que quando eu falo de idiota, eu não me refiro exatamente a você, que ainda está preso dentro desse vício pornográfico, vício masturbatório, não. Eu me refiro ao seu eu que está num estado de inconsciência. Dentro de você existe dois eus potenciais. Um é aquele que a sua alma sempre desejou ser. Um cara grande, um cara produtivo, um cara próspero, um cara conectado com Deus, um cara que realmente desfruta da vida com intelectualidade, um cara que tem conhecimento, um cara que tem uma agilidade mental, uma força física, uma capacidade absoluta de armazenamento de memória, um cara que irradia magnetismo. Esse é um eu. E existe o outro, que é o inconsciente. Esse inconsciente é o que guia a sua vida, no dia a dia de forma automática. Esse eu procrastinador, programado pela Matrix, programado para gozar à vontade, programado com a mentalidade a curto prazo de que essa vida só se vive uma vez, então vamos usufruir, né? Então é esse eu inconsciente que eu me refiro, que é um otário, exatamente. E enquanto você não matar esse otário vai te sufocar, vai drenar a sua vida e vai drenar o futuro. Então 2026 vai ser um ano exatamente foda. Eu falo isso como um praticante de NoFap, que já está há 5 anos praticando NoFap. 5 anos, e vai fazer 5 anos e 4 meses. Esse mês aqui agora, no dia 26. 5 anos e 4 meses praticando NoFap, sem recaídas, e eu posso afirmar para vocês, se você não começar o ano já vencendo, vai ser totalmente difícil de você conseguir avançar no NoFap. Inclusive, ano de 2026 vai ser o ano que eu mais vou intensificar aqui esse canal. Nós vamos começar a ter lives aqui no YouTube. Eu vou retornar com as lives lá no Instagram, ano que vem. Vou retornar com as lives lá no Instagram. E nós vamos começar a bombardear um pouco mais as redes sociais com esse conteúdo do NoFap. Ano de 2026 vai ser o ano que vocês mais vão me ver nas redes sociais. Por quê? Porque eu sei que vai ser preciso intensificar o conteúdo justamente porque vai ser um ano de total distração e você não pode ficar distraído. O que vai ter para vocês no ano de 2026? Olha para você ver, nada combinado. O que é isso aqui no chão? Ó? Pão. Então vai ter pão e circo. Tá entendendo? Distração à vontade para vocês. Mas eu quero aqui contar 5 pontos. Melhor dizendo, 4 pontos do porquê você precisa parar de gozar e precisa começar 2026 reinando. Para isso, eu quero dizer para vocês que, assim como existem leis que regem e governam esse universo, são leis imutáveis, como por exemplo a lei da semeadura. Então tudo aquilo que você planta, você colhe. Isso é uma lei irreversível, ou seja, então se você plantar uma semente dessa árvore aqui, vai nascer essa árvore inevitavelmente. Se você plantar uma semente de feijão, não tem como nascer arroz. Então essa lei ela é imutável, você acreditando nela ou não. Outra lei, a lei da gravidade. Jogou a pedra, ela vai cair. Existe a lei da compensação, que é para que o universo se mantenha em equilíbrio. Se você desequilibrar desse lado aqui, ele vai tentar equilibrar de outra forma. Então, por exemplo, se você é um homem e está drenando sua energia sexual através da pornografia e da masturbação, você está diminuindo sua energia masculina, automaticamente o universo, para compensar, vai subir a sua energia feminina. Então você vai se tornar um homem efeminado. E vice-versa, a mesma coisa também acontece com a mulher. Se ela baixa a energia sexual dela feminina, ela vai se tornar uma mulher masculinizada. E é o que basicamente a gente está vendo aqui hoje, tá? A maioria dos problemas hoje você pode resumir em vício em pornografia e masturbação. Mas por que, Crispim? Que a maioria dos problemas você sempre joga como vício em pornografia e masturbação. E eu vou explicar para você o porquê. Porque a energia sexual ela é a energia matriz.
energia matriz e universal. Olha um helicóptero aqui, ó, passando bem pertinho. A energia sexual é a energia matriz, então sempre que você desregulá-la, ela simplesmente vai mexer em todas as áreas da sua vida, principalmente a área ligada à identidade e propósito. Você automaticamente se perde na vida. Todas as outras energias se desequilibram. Então, como eu falei para vocês, existem leis que são imutáveis. Lei da gravidade, lei da compensação, lei da semeadura e da colheita, lei do benefício equivalente, que significa que sempre que você está passando por uma dificuldade, sempre que você está passando por uma perda, por um momento difícil na sua vida, se você pegar essa energia e transmutá-la para uma área produtiva, que é utilizando a energia sexual, vai vir a semente de um benefício equivalente ou maior, ou seja, você vai ser recompensado de forma igual que você se esforçar, ou ainda maior. Mas ainda mais do que isso, existe a lei da energia sexual e da retenção seminal. Você já chegou a ouvir falar disso? Ou melhor dizendo, você um dia já imaginou que o teu sêmen possui uma lei que rege e que governa? Se o teu sêmen é a energia mais poderosa que existe, obviamente ele precisa ter uma lei. E essa lei precisa ser seguida. Não sei se vocês já ouviram falar do livro As 48 Leis do Poder, onde vai falar sobre várias leis que, simplesmente sendo aplicadas, você vai se tornar uma pessoa mais poderosa, ou até mesmo você vai perceber a manipulação, tanto da mídia, como dos políticos, das pessoas, você consegue entender. 48 leis do poder. Essas leis basicamente governam o poder. E da mesma forma eu tive a ideia de escrever um livro chamado As 48 Leis da Retenção Seminal. E existe a primeira lei, que é a lei onde você precisa começar o ano de 2026 embasado nela. Senão, 2026 vai te quebrar. Que lei é essa, Crispim? Lei número 1 das 48 leis da retenção seminal. É a seguinte: preserve a coroa que ninguém pode ver. Preserve a coroa que ninguém pode ver. O teu sêmen é uma coroa. A coroa simboliza poder, a coroa simboliza realeza, a coroa simboliza governo. Preserve a coroa que ninguém pode ver. Deixa eu falar algo para você. Você pode ter uma vida financeira extremamente boa. Ela te dá vantagens? Sim. Para 2026 você pode ter um dinheiro guardado, armazenado para uma possível crise. Isso vai te ajudar? Vai. Você pode saber sobre estratégias de sobrevivência caso ocorra alguma catástrofe natural, conforme está acontecendo bastante agora, principalmente no Brasil, vocês vão ver isso com mais frequência, isso eu deixo para um outro assunto. Mas você ter conhecimento sobre sobrevivencialismo pode ajudar também, Crispim? Pode. Mas deixa eu falar algo para vocês. A coroa que ninguém pode ver, você precisa protegê-la. Essa é a sua energia sexual. Ela vai te colocar em destaque em qualquer situação. Quando se fala sobre energia sexual, é a energia que vai te trazer o magnetismo, é a energia que vai te trazer a inteligência, é a energia que vai te trazer a desinibição social, que é a perda da vergonha de falar em público. É você simplesmente conseguir se expor aqui, ó. Isso aqui é um lugar turístico. E vira e mexe, tá passando um monte de gente. Mas, Crispim, você não liga pro que as pessoas vão falar? De forma alguma. Simplesmente me exponho com a mentalidade de que daqui 10 minutos essa pessoa nunca mais vai lembrar de mim. Então isso tira o medo, o receio de falar em público. Mas então, a primeira lei das 48 leis da retenção seminal é essa: preserve a coroa que ninguém pode ver. As pessoas estão extremamente preocupadas com um monte de coisas, quando na realidade você precisa se preocupar com a sua energia matriz. Crispim, eu preciso de dinheiro, cara. O mundo hoje fala sobre dinheiro, beleza. Cuide da coroa que ninguém pode ver, é o teu sêmen. Esse teu sêmen sendo retido, ele realmente simboliza a coroa, que é poder. Então você vai ter mais conhecimento, mais habilidades para fazer dinheiro. Crispim, a minha vontade é perder a vergonha de falar em público. Cuide da coroa que ninguém pode ver. Ela vai te dar uma energia sexual e vital tão forte que você vai se sentir mais bonito, você vai se sentir mais corajoso e você vai se sentir mais autoconfiante. O que isso resulta? Isso resulta numa exposição maior. Você não vai ter medo de andar no meio das pessoas. Você não vai ter medo de se posicionar no meio das pessoas. Por quê? Porque a sua autoconfiança também sobe.
Esse é o poder da coroa, que é o teu sêmen. Então você precisa preservar a coroa que ninguém vê. E deixa eu falar algo para você. A primeira situação, com relação a essa lei. O seu sêmen é invisível, mas o seu poder não é invisível. Então o teu sêmen, ninguém está sabendo se você está retendo ou não. Ninguém tem o poder de entrar dentro do seu testículo e dar uma olhada lá e falar, opa, esse cara aqui está retendo sêmen. Não, esse cara não está. Ninguém consegue ver. Mas o poder dessa energia, ele não é oculto. As pessoas conseguem perceber. Isso pelo sexto sentido, isso pelo time, pelo feeling da situação. As pessoas conseguem ler a sua alma. É a famosa aura. Quando um cara está retendo, a aura dele fica magnética. Ele se torna um cara magnético, ele se torna um cara atraente, ele se torna um cara extremamente persuasivo, se torna uma pessoa inteligente, um cara mais interessante. Então o poder oculto do teu sêmen, ele simplesmente fica à mostra. Então teu sêmen não é, ou melhor dizendo, teu sêmen é invisível, né? Porque ninguém consegue ver ele aqui dentro de você. Mas o seu poder não. Então antes mesmo de você abrir a boca para falar, as pessoas já vão notar a sua presença nos ambientes que você entrar, nos locais por onde você passar. Agora imagina o ano de 2026, o ano da distração. Se você cuidar da coroa, que ninguém pode ver, como um guardião que realmente preza pelo seu governo, preza pelo seu poder, você simplesmente vai ser um cara que vai se destacar. Você vai sair na frente de qualquer outra pessoa. Segundo ponto dessa primeira lei, então, o sêmen é o centro gerador da sua energia vital. Sempre quando você falar de sêmen, você tem que tirar essa crença que a sociedade, a Matrix, colocou dentro da sua mente. Qual que é a programação normal da Matrix? O que significa sêmen? Ah, o sêmen é o gozo. Beleza, e de onde veio o gozo? Ah, veio do prazer. Então perceba que as pessoas colocam esse termo de gozar realmente como um prazer. Então sempre quando alguém falar sobre sêmen, sobre não ejacular, a pessoa sempre vai estar ligando essa informação dizendo, porra, o cara então não está gozando, não está vivendo. Olha para você ver como a Matrix conseguiu subverter, perverter, mudar a percepção da energia vital. Hoje a maioria das pessoas banalizam. Tem gente que cai de paraquedas aqui num canal como esse e fala, não, esse cara é um lunático falando isso. O cara trata o sêmen como se fosse um deus. No episódio anterior teve um cara que falou isso, só falta prestar adoração. Meu irmão, se você entender que o teu sêmen foi o maior poder que Deus colocou dentro de você, você vai entender o que eu estou falando nesse vídeo aqui. Então o teu sêmen é o centro de gerador da sua energia vital. Você só acorda de manhã porque ainda tem um pouco de energia sexual dentro de você. Ainda que você esteja drenado pela pornografia, pela masturbação, o simples fato de você acordar, abrir os seus olhos e respirar significa que ainda tem um pouco de energia vital dentro de você. E essa energia vem do sêmen. Então começou a desperdiçar, vai faltar vida em você. Você vai ficar doente com mais facilidade. Você vai ficar um cara sem brilho, um cara apagado, um cara medroso, um cara intimidado, um cara retraído, um cara tímido. Mas se essa energia começou a ser acumulada dentro de você através da retenção e você parou de desperdiçar feito um otário, essa energia vai começar a te dar poder, que é o poder invisível da coroa, que é justamente onde você precisa preservá-lo. Mas a partir de que momento que você vai conseguir preservá-lo? Quando você começar a olhar da forma correta. Quando você de fato colocar o seu corpo como um experimento. E é o desafio que eu proponho para vocês aqui. Coloque o seu corpo a teste. Faça um teste pelo menos de 30 dias, que é onde justamente a maioria das pessoas vai começar a obter um resultado. Com 30 dias, você já vai começar a perceber as mudanças notórias. Isso na sua postura, isso na sua energia vital, isso na sua força física, isso na sua energia intelectual. Você vai se sentir muito mais conectado com Deus, você vai se sentir um cara extremamente confiante, justamente pelo fato de você reter. Terceiro ponto, do porquê você precisa preservar essa coroa que ninguém vê. Você vai agir como um rei. Inclusive no livro As 48 Leis do Poder, tem uma lei lá que fala para você se comportar como se você fosse um rei. E as outras pessoas vão te tratar assim. Caramba, então significa que se a minha postura demonstra isso, as pessoas vão me tratar assim? Exatamente isso. E no livro As 48 Leis da Retenção Seminal, que foi o livro que eu escrevi,
eu também vou explicar exatamente essa situação. Na verdade, as 48 leis da retenção seminal, eu vou explicar exatamente como você utiliza a sua energia sexual para ter poder. Ah, Crispim, mas eu não quero ter poder. Você vai ser atropelado nessa vida. A vida se resume a poder. Perceba que as pessoas correm atrás do dinheiro buscando o quê? Status. Status é o quê? Poder. Os caras entram na academia para modificar o corpo buscando o quê? Musculatura, uma fisionomia um pouco mais robusta e mais forte. Isso resulta no quê? Poder. Os homens querem mulheres, as mulheres mais bonitas, as mais belas, as mais hermosas. Por quê? Porque mulher é símbolo, sinônimo de poder. Você sempre vai ver os grandes empresários, jogadores de futebol, grandes políticos, sempre andando com uma mulher bonita do lado, magra, um perfil interessante que a sociedade aprova, justamente para demonstrar o quê? Poder. Então, o dia que você entender isso, você vai começar a tratar a sua energia vital da forma correta. Então, nessas 48 leis, eu vou justamente explicar, lei por lei, como você, de fato, reprogramar a sua mente, mudar a sua mentalidade e, de fato, começar a agir da forma diferente do que 98% da população. Aí, de fato, sim, você se torna esses 2%. Aí começa a fazer sentido a vida 2%. 48 leis da retenção seminal. E uma coisa que eu oriento vocês, inclusive ontem já teve uma galera que comprou, eu aconselho vocês a não lerem mais do que uma lei por dia. Por que, Crispim? Porque são leis muito profundas. Então, por exemplo, se você pega essa primeira lei aí, preserve a coroa que ninguém pode ver. Ali vai ter um julgamento, que é explicando de uma forma mais rápida e fácil sobre essa lei. Depois vai vir a questão da aplicação moral, vai ter formas práticas para você aplicar essa lei. Depois eu vou colocar uma imagem para você visualizar na sua mente. Não vai ter uma imagem, vai ter uma descrição de imagem para você visualizar na sua mente e reprogramar o seu subconsciente. Vai ter algumas histórias contadas para você entender em que ponto de uma história foi aplicado essa lei. É literalmente um manual para você reprogramar sua mente e utilizar essa energia para, sim, obter poder. E eu falo algo para vocês, quando eu comecei a praticar NoFap, como eu queria ter acesso a esse tipo de conhecimento. Quando eu comecei a praticar NoFap, a galera, os influencers que ensinavam, falavam só sobre ter energia, sobre ter mais motivação. Mas o negócio é muito mais profundo, principalmente quando você entende a energia que você está cuidando, a energia que você está absorvendo e retendo. E o quarto ponto, para a gente finalizar, é o seguinte: sem sêmen, sem energia sexual, sem cuidar dessa coroa, você vai entrar no jogo da vida, principalmente no jogo de 2026, já perdendo. Então saiba, se você não está retendo, se você não leva a sério sua energia sexual, se você não leva a sério seu sêmen, você já vai entrar 2026 perdendo. Nesse jogo, ao invés de você ser o rei, que tem a coroa, que tem o governo, que tem o domínio, você simplesmente entra como um súdito. Alguém que é mandado, alguém que é castrado, alguém que é sem energia, alguém que não tem o governo de si próprio. Por que, Crispim? Resultado de você ter falhado com a lei número 1 da retenção seminal. Preserve a coroa que ninguém pode ver. E aí eu pergunto para você, você tem preservado essa energia? Tem preservado essa coroa? Saiba, ela sim é a que de fato te recompensa. Então 2026 vai sim ser um ano de distração, vai ser um ano de pão e circo, vai ser um ano de extremos prazeres, e se você não souber lidar com a sua energia sexual, ela vai te derrubar. Ela vai te derrubar, mas se você é um cara extremamente inteligente, principalmente se você chegou até o final desse vídeo, isso demonstra que você tem interesse por esses tipos de assunto. Eu posso dizer para você, com toda certeza, 2026 vai ser o nosso melhor ano. Pode ter certeza disso, 2026 vai ser o nosso melhor ano e vai ser o ano justamente onde a gente vai obter a colheita por ter preservado e cuidado dessa energia vital, que é a nossa energia sexual, que é o nosso sêmen. Aí sim, 2026 vai ser nosso. Sabe por quê? Porque por mais que o ano possa ser conturbado, se você preserva a sua coroa, significa que o castelo pode estar querendo ruir, os inimigos podem estar tentando atacar, que é a indústria pornográfica, a indústria alimentícia, todas essas indústrias
A indústria do prazer, do cosmético, farmacêutico, enfim, todas essas indústrias podem estar tentando te atacar, mas você ainda continua sendo um rei. O palácio pode estar sendo derrubado, pode estar sendo alvejado, mas você ainda é um rei. A coroa ainda está na sua cabeça e você ainda está sentado no trono. E tem uma energia extremamente poderosa que são os seus soldados, que é a energia sexual que está sendo utilizada para combater esses inimigos e proteger a tua fortaleza. Senhores, se você chegou até o final desse vídeo, a palavra-chave é a seguinte: eu estou preservando a minha coroa. Olha aqui, que frase extremamente poderosa. Eu estou preservando a minha coroa. Eu vou saber que a lei número 1 das 48 leis da retenção seminal, você está colocando em prática. Preserve a coroa que ninguém pode ver. Senhores, vou deixar fixado aí embaixo as 48 leis da retenção seminal. Adquira, comece o ano de 2026 na frente de todo mundo. E pode ter certeza, a energia sexual é a energia que mais dá ROI. Ela sim te recompensa de forma extremamente absurda. Eu fico por aqui, até o nosso próximo episódio. Amanhã a gente está de volta. Valeu!